É, Se vocês quiserem fazendo perguntas, pode ir colocando aqui no chat, tá? Fica um pouco, como ele fica em cima da apresentação, às vezes eu não consigo ler direito, mas eu tento voltar aqui. Qualquer coisa, se alguma pergunta passar, eu não ver, me chame no privado, a gente conversa também, tá bom? Porque é administrar muita coisa. Por mais que eu seja analítica, né? Administrar celular, Facebook, os comentários, às vezes acaba sendo muita coisa, tá bom? Então, como a gente faz, né? Então, resolvi falar sobre liderança por causa da capa da revista Você S.A. Qual líder precisamos agora? Então, a gente falou que existe alguns perfis de liderança: conexão e diálogo, comando e prazo, o consenso e orientação e controle e especificação. E ontem a gente falou sobre comando e prazo. E isso está muito relacionado com o mapeamento do perfil. Então, normalmente, conexão e diálogo está relacionado mais com os líderes influentes, comunicador, o comando e prazo com os executores, os estáveis estão mais relacionados com o perfil lá da liderança do consenso e orientação, e os analíticos, que é o tema de hoje da nossa live, que a gente vai estar falando, que é do controle e especificação, tá? Então, vou começar falando um pouquinho das características do perfil analítico para depois a gente transpor, né? A gente fazer uma correlação com o estilo de liderança, porque tem muito a ver. Então, normalmente, as pessoas que são mais analíticas, quem não viu ainda a minha live de ontem, né? Eu falei que é mais comum você ter dois perfis, né, comportamentais. Então, por exemplo, você ser ou analítico estável, ou analítico dominante, enfim. Ter um perfil só predominante não é tão comum. T3 é menos comum ainda. 4, aquele que dá tudo igual, né? O perfil equilíbrio é praticamente raro, tá? Mas, oi Osmar, boa noite, tudo bem? Vanderlei. Mas o mais comum é a gente ter dois perfis, tá? Então, por isso que a gente fala que isso é interessante, porque acaba equilibrando, né? Aquele que tem muito dominante, aí depois se você tiver um, um estável, ajuda a equilibrar um pouquinho das suas características, né, mais negativas. Então, quais as características do perfil analítico? Normalmente essas pessoas elas são mais introvertidas, então por isso elas são mais discretas, são mais na delas, caladas, são pessoas mais retraídas, são muito detalhistas, né? Elas gostam de detalhes, elas são minuciosas. Isso tem um ponto positivo porque acaba quando a empresa ou a empresa, o seu chefe pede algo mais detalhado, você é uma pessoa que vai buscar informações, você vai buscar todos os detalhes, todas as referências, vai fazer planilha, vai fazer gráfico, vai fazer tudo para você entregar aquele relatório o perfeito, né? Só que aí você nunca também vai achar que tá perfeito, porque você tem é, essa cobrança também. Você acha que sempre precisa mais. Essa é a característica do perfil analítico, ele se cobra demais. Ele é mais cauteloso também, né? Então, ele pensa muito para agir. Então, a gente fala que é um perfil que precisa daquele empurrãozinho para fazer. Porque ele quer analisar tanto, ele quer pegar tanta informação que ele acaba não às vezes não partindo para ação. Mas também depois que vai, né, deixa na mão dele, tá? Eles são extremamente organizados, isso é uma característica bem positiva, e sistemático, sabe aquele que quer saber o passo a passo de tudo que vai acontecer, né? Então, isso acaba às vezes gerando uma lentidão para para esse estilo de pessoa, tá?
Eu não estou conseguindo, se alguém fizer algum comentário, como está muito em cima da apresentação, eu não estou conseguindo, não está dando leitura, tá? Então, se passar alguma coisa, vocês me desculpem, mas me chamem no privado, tá bom? Que eu consegui ler. Eles têm uma tendência ao perfeccionismo, né? Então, como a gente já falou, eles são muito detalhistas, então eles querem, antes de fazer uma apresentação, por exemplo, o líder ou a pessoa analítica, antes de fazer uma apresentação, ele vai ver todos os detalhes. Eu sou um pouco analítica, tá? Eu sou não, o meu perfil é analítico, estável, influente. Então, hoje, imagina, para eu fazer essa apresentação, se eu não fiquei vendo, revendo detalhes, se a bolinha estava lá no centro, se as letrinhas estavam todas iguais, alinhada, né? Se não faltava nenhuma informação. Tem um monte de papel espalhado aqui na minha, na minha sala. Então, assim, e para fazer isso, às vezes não dorme quando tem um desafio, quando tem que fazer uma apresentação. Então ele é porque ele precisa de aceitação, ele precisa de reconhecimento daquilo que ele fez ser o melhor. Até vou dar um exemplo, que nem ontem eu fiz a live do dominante. Eu saí com uma autocrítica da live e falei assim, meu Deus, não gostei muito da minha live, mas é o sentimento do analista, ele sempre está se criticando. E ele acaba, às vezes, criticando os outros também, né? Isso que se for pensar no líder analítico, ele acaba vendo mais os defeitos ou ele eleva mais os defeitos do que tudo que a equipe fez de bom. E aí você acaba desmotivando. Mas a gente vai falar da liderança mais pra frente, tá? Se vocês estiverem gostando, pode mandar no coraçãozinho, a gente agradece, né? Quem tá aqui no Insta, pode fazer algum comentário, tá? Eles são extremamente apegados às regras, então eles precisam, se não tiver uma regrinha lá para eles, eles são incomodados, eles têm que ter um direcionamento para onde que eles vão, para não sair do eixo, né? Então eu falei, eles têm dificuldade de às vezes iniciar uma tarefa, então eles precisam às vezes do empurrãozinho porque eles ficam analisando muito, querem. Tô. Ai, que bom. Ai, eu acho que é minha sobrinha que fica. Ai, desculpa, gente. Minha sobrinha fica ligando para falar com minha filha. Ai, então tá, mas vamos retomar. Ao vivo é assim mesmo, né? Eu esqueço de fechar a câmera, eu esqueço de fechar o áudio também, né? Mas eu tava falando, Vandeleia, durante 32 anos fui supervisor de fábrica, liderando até 200 colaboradores. Meu perfil dominante e influente. Meu grande legado foi servir liderados e treinar líder para serem liderados de alta performance. Perfeito! Quando a gente reconhece o nosso estilo de liderança, né? Provavelmente, eu acredito que você fez um autoconhecimento sobre isso, você consegue trabalhar seus pontos a serem desenvolvidos, né? Então a gente fala, é que eu falei ontem, né, do perfil dominante. Ele é o mais, né, o direto, é aquele que às vezes a pessoa fala assim, nossa, que pessoa fria, rude, né? Não é voltado para pessoas. Mas você pode, como normalmente o influente te ajuda muito, né, Vanderlei? De ter o lado lá das pessoas, então é onde vem o equilíbrio. Então, que isso é importante, né? Bom, a dificuldade para iniciar tarefas, né? Então a gente falou porque ele fica pensando muito, só que eles entregam aquele trabalho perfeito. Então você que, por exemplo, é um líder, né? E se você tiver algum analista dentro da sua equipe e você precisa de um trabalho perfeito, é para ele que você vai entregar. Porque ele vai entregar, ele vai fazer tudo nos mínimos detalhes e vai te entregar o trabalho perfeito. Então é onde a gente tem que reconhecer, né? A gente conhecendo os perfis dentro da nossa própria equipe também, a gente consegue trabalhar melhor,
né? Isso é uma vantagem. É, tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Eu não saí, eu saí um pouquinho, né? Bom, vamos continuar. Qualquer coisa vocês escrevam aí. Como tá meio claro, eu não tô conseguindo ler todos os comentários aqui, tá? Ó, minha sobrinha ligando aqui de novo, já avisei. Ah, quais são as necessidades do analítico, né? As necessidades do analítico. Gente, só um minuto, porque. Quais são as necessidades do analítico? É o de fazer certo, né? Então ele tem que entregar aquele trabalho perfeito, né? Certo, acabado, bonitinho. Então ele tem essa necessidade. E ter tempo também e condições para se preparar. A grande a atenção que a gente tem que dar aqui é para a lentidão, né? Às vezes essa pessoa ela vai ser um pouquinho mais lenta aí em iniciar, né, algum projeto. A gente fala que o analista normalmente é aquela pessoa que tem muitos projetos, às vezes engavetados. Eles escrevem muito bem, eles têm muitas coisas assim guardadas, mas como eles acham que eles nunca estão bem, nunca está perfeito, sempre está faltando alguma informação, eles não vão para frente. Eles acabam deixando, porque precisa vir alguém que vai lá e dá assim, vai, que tá tudo certo. Vai com fé, né? Vai com fé que a gente fala. Então, é nesse sentido. Então, só tem que tomar cuidado. É onde, às vezes, a gente pode ter um conflito se um líder ele não reconhece isso de um dos seus liderados, onde tem conflito e às vezes o líder ele fala, nossa, essa pessoa é muito lenta, né? Não precisa de tanta coisa, é uma coisa tão simples, porque para o outro pode ser muito simples, mas para ele não, porque é o perfil dele, né? Então, para a gente saber delegar também, o que é interessante? A gente saber, eu preciso da coisa rápida, eu preciso da coisa perfeita, eu preciso da coisa do trabalho, como que eu preciso? Aí eu posso, é bom para eu conseguir direcionar para quem que eu vou dar esse trabalho ou para quem que eu vou delegar. Então, por isso que é interessante a gente se conhecer, conhecer também como que é o perfil, esse mapeamento do perfil da sua equipe, para a gente conseguir também trabalhar melhor, né, no nosso dia a dia, tá? É... Quais são as suas dificuldades? Né? Uma eu já falei aqui, que é iniciar projetos, que a gente fala da iniciativa. Então, às vezes, você tem várias ideias, mas você não consegue iniciar porque você sempre tem que buscar uma referência, você sempre tem que melhorar, que nem para fazer as lives. Se eu não usar o meu dominante aí por trás, né, o meu influente também, eu vou ficar lá no detalhismo e eu nunca ia começar a fazer uma live, né? Por mais que eu tive autocrítica de ontem da minha própria live, mas voltou, opa. Desculpa aí, gente. Acontece, né? Vamos lá, vamos lá. Sair do analítico e ir lá para o influente. Então, e aí, qual que é a dificuldade também do analítico? Ele se expor. E eu vou contar que eu tinha um pouco, pro líder isso é bem complicado de expor, porque você, querendo ou não, você precisa expor as suas ideias, as suas opiniões, a sua linha de raciocínio, as suas estratégias. Só que numa reunião, por exemplo, quando você acha que está faltando alguma coisa, você não fala. E aí você fica aquela pessoa mais calada, que às vezes fica até morna, né? Aquela pessoa que não colabora, ou que não dá opinião, que é mais calado, mas você tá na sua cabeça tá borbulhando mil coisas. Mas você tem o medo de não ser, né, reconhecido ou de ser criticado e você acaba não falando. Então essa exposição para o líder, né, quem tiver um forte do analítico aqui,
algo que precisa ser trabalhado, quebrar essa barreira, ou ter alguém que tá lá junto de você que fala, vai que tá tudo certo, e se exponha, fale, alguém que tenha lá na equipe que reconheça esse seu perfil, por exemplo, e te dá, sabe, um amigo fala assim, olha, Silvia, você tinha comentado comigo sobre uma estratégia para a gente fazer lá num plano de ação. Você não quer comentar aqui na reunião? Alguém pode, né, te dar um empurrãozinho. Pode ser um colega, mas você tem que expor isso, o que você, o seu sentimento, né? E pedir ajuda também, porque o analítico às vezes ele tem uma dificuldade de pedir ajuda. Esse que é um grande desafio do analítico, tá? Deixa eu ver aqui. Quais os ambientes que eles preferem trabalhar? Então, aqueles ambientes mais... Ele precisa de se concentrar, né? Eu sou assim também. Se tem muita gente falando, eu não consigo me concentrar. Naqueles ambientes mais organizados e que permitem maior concentração e precisão. Isso é legal também, às vezes, quando a gente vai numa transição de carreira, ou a gente quer mudar de empresa, que ambiente que a gente vai trabalhar, né? Pra gente já meio preparado, ou a gente até nem aceitar. Porque você sabe que vai ser uma coisa assim, sabe? O ambiente é muito bagunçado, e às vezes você vai ficar com medo de não entregar do jeito que você gostaria. Então, é uma forma também de você... É um ponto interessante, né? Quais são os medos do quem tem o perfil analítico? Medo de errar. Isso é muito forte, gente, do analítico. Medo de errar, medo de não entregar o perfeito, né? Então, entregar o certo lá. E enfrentar críticas. Você criticar o analítico no meio, assim, né? Numa reunião, nossa, é acabar com ele. Aí que ele se fecha mais. O analítico, ele tem esse receio mesmo da crítica, porque na cabeça dele, ele foi atrás de tanta informação e ainda é criticado, aí o negócio se pega para o analítico. Então, às vezes é interessante chamar, né, conversar num outro momento, ou a gente realmente usar, né, se preocupar na forma que a gente vai se comunicar ou falar quando tiver numa reunião ou tiver numa exposição também. Então, o analítico, ele é bem... ele tem esse medo, e esse medo que faz ele ser um pouco mais... não ter iniciativa, né, a proatividade de tomar algumas ações, tá? O que incomoda, né, tira de sério, né, o analista. É falta de regras, ele precisa ter regras. Às vezes você se depara com as pessoas e fala assim, mas regra é regra, regra você tem que seguir. Independente se você gosta ou não, você tem que seguir a regra, né? Então ele valoriza, ele reconhece, ele precisa também da regra para ter um direcionamento para ele. Só que o cuidado que tem que ter é que às vezes, em algumas situações, as regras precisam ser quebradas ou modificadas ou não seguir tanto tanto a risca, né? Até para você, às vezes, conseguir algo que você deseja, porque senão você fica tão apegado às regras que você não atinge o seu objetivo, né? Então, vamos dar um exemplo assim, você... é o que a gente está vivendo hoje. Eu não sou a pessoa não gosta de Instagram, não gosta de Facebook, não gosta de nada, não gosta de trabalhar, mas ela perdeu o emprego, e ela não se dá bem com essas tecnologias, ela não gosta. Ela fala assim, não gosta, né? Nunca gostei e tal. Só que é uma regra que você tem que quebrar, porque assim, se você for empreender, por exemplo, agora a pessoa resolveu empreender.
Hoje o que mais está se usando são as mídias sociais, então você tem que quebrar essa regra e para você conseguir atingir seu objetivo, né? Então é um exemplo, né, que você não ser tão regrado, vamos dizer assim. A desorganização também incomoda, né, muito, porque ele precisa tá tudo na mão, tudo organizado para ele conseguir fazer o que ele tem que fazer. E desconcentração, né? Ele não gosta, como ele precisa, então, por exemplo, numa reunião que ele vá, né, ou com seus colegas de trabalho ou numa reunião de líderes, se tiver muita bagunça, muito oba-oba, ele não consegue se concentrar, ele fica incomodado com aquilo, e aí ele acaba ficando um pouco mais estressado, tá? E deixa eu ver aqui. Aqui no caso aqui só o nome que está errado, mas ainda falando um pouquinho do perfil analítico, né? Antes de entrar na liderança, o analítico ele é voltado então para resultado, que nem o dominante que a gente falou ontem. Eles não são mais voltados para pessoas. Então, se a gente for pensar num plano de desenvolvimento, se você for fazer um mapeamento do seu perfil e der um dominante alto ou um analítico alto, você já tem que saber que, né, se você validar esse mapeamento, falar assim, não, realmente eu sou assim, realmente você é voltada para resultado, mais para processos, para tarefas. E aí o seu plano de desenvolvimento é você se voltar mais para o desenvolvimento de pessoas, do relacional, que é hoje o que está se, né, buscando mais na liderança, né? Aquele compartilhamento, olhar a empatia, olhar mais para as pessoas, falar, ouvir mais, né? A Camila está falando que os analíticos são os menos compreendidos. Então, a gente acha isso, viu? Não sei se você é analítica, Camila, mas eu sou o meu primeiro é analítica, apesar que o meu é bem equilibrado, né? Mas eu sou bem analítica e a gente tem essa sensação que a gente não é compreendida mesmo. Mas foram tabus que eu tive que ir começando a trabalhar e quebrar dentro de mim, assim, não é que eu não sou compreendida, de repente eu não estou me expondo, eu não estou falando porque eu não quero ser criticada. Então, tem isso também. Aí as pessoas às vezes não te entendem, né? Então, como a gente tem medo da exposição, não sei se você pegou essa parte, né, da apresentação, o analítico tem medo da exposição, e aí você acaba se retraindo e as pessoas falam assim, quem que é essa, né? Assim, que não fala nada, mais no canto dela. E aí, quando a gente pensa no analítico, né, nas grandes empresas ou nas empresas, quem às vezes leva, conduz, todo o sucesso, os resultados, normalmente da empresa, da equipe, às vezes são os analíticos e os estáveis, porque eles estão lá, eles são os planejadores, eles são o analista, não falei, eles são os especialistas, eles é que entendem de tudo, eles sabem de tudo nos mínimos detalhes. Então, e o dominante e o influente são aqueles que vão lá e eles vão na prática, não vão lá executar, vão fazer o meio de campo, mas quem lá que, né, coloca a cabeça para pensar mesmo é o estável e o analítico, mais um pouco do analítico, tá? E aí, falando um pouquinho do perfil de liderança, né? A gente, não sei se vocês têm alguma dúvida do estilo de liderança do analítico, né? Estilo não, do perfil. Eu vou entrar um pouquinho agora no perfil de liderança. Quem tem mais o analítico no seu mapeamento, que é por controle e especificação, que a gente chama, tá?
Quem é controle e especificação, o líder que é controle e especificação, ele normalmente né, reforçando, né? Algumas coisas acabam se repetindo, mas é aquele líder que é extremamente organizado, né? O que acontece, ele acaba exigindo isso dos seus liderados também, né? Ele é muito exigente com os seus liderados, de ser também organizado, porque ele é dessa forma. Eles têm uma disciplina, assim, impecável, né? Eles têm uma disciplina impecável. Só que eles são, né, como eles são mais introvertidos, mais calados, mais quietos, eles são mais sérios, então eles acabam, às vezes, não interagindo muito, né? Ele quer dizer quase nada, porque eles são focados realmente em resultados. Então aquela pessoa, eu me vi um pouco assim, sabe? Aquela pessoa que, se ela fica, sabe, o dominante e o analítico. Não sei se alguém se identificar aqui pode falar, tá? O dominante e o analítico, ele é do tipo da pessoa assim, se não tiver que me relacionar com ninguém, né? Eu fico muito bem sozinha aqui no meu canto. Para mim tá tudo ótimo. Eu conseguindo fazer minhas coisas do meu jeito, pensando aqui, raciocinando, tendo um ambiente tranquilo, tô ótima aqui. Me deixa aqui. Não tem aquela necessidade às vezes de ir, né, ir no happy hour, ir lá no almoço, fazer um agrado, não é deles, né? Esse perfil, né? Então, assim, por eles ser mais sérios também, ou vão pensar na liderança, você fica uma pessoa um pouco mais. A aparência, né? Fica aquele líder assim que às vezes as pessoas ficam com receios de chegar, porque normalmente você é mais introspectiva, né? É o líder aquele que mais sistemático também, então ele vai exigir mais das pessoas. E o cuidado que tem que ter os liderados é que quando vai falar com esses líderes que são mais sistemáticos, que eles são organizados, que eles são detalhistas, quando você vai falar com eles, você tem que ir muito bem preparado para falar com eles. Porque eles vão querer saber todos os detalhes do assunto que você vai falar para ele. Então, se você tiver que você vai fazer uma ação na distribuidora, você vai fazer uma ação de marketing, ele vai querer saber para quem, quando, por quê, onde, qual o resultado, não adianta você levar para ele na metade, ele quer saber tudo, o que vai envolver, quanto tempo, então você tem que ir preparado com um caderninho, porque tudo que ele falar também você vai anotando, porque você não pode esquecer, né? Também, porque ele é organizado, ele é exigente, ele é autodisciplinado e ele cobra isso da equipe também. Então, de preferência, vai com um caderninho para você já, né? Anotar tudo que ele tá falando. Esses líderes são complicados. Não complicados, né? Eles têm a qualidade, é o que a gente fala. Os pontos fortes, quando a pessoa está no lugar certo, fazendo a coisa certa, né? A gente pode pensar que não o erro, né? Isso tem que começar lá já no processo seletivo, qual a vaga que você está, né, buscando, qual é a descrição do cargo, quais as competências, habilidades que essa pessoa precisa ter, para ela não ficar frustrada e você não ficar nervoso. Porque às vezes você, né, tem uma parcela de culpa nessa contratação, porque você não, né, ou você não tinha um descritivo desse cargo bem determinado, e você conhecendo, né, por isso que se faz bastante as análises de perfil comportamental na reta final das contratações, para você conhecer e realmente, hoje a gente vê que as empresas não estão com muito tempo, vamos dizer assim, para desenvolvimento, né? Até está tendo esse investimento, mas se busca uma pessoa mais pronta, né?
Mas os perfis, eles podem, né? Algumas competências, habilidades, elas podem ser desenvolvidas, mas aí vai da empresa, se ela vai, ou quem está contratando, se vai ter tempo de te ajudar, né, esse desenvolvimento. Por isso que às vezes a gente perde muitas pessoas boas, porque realmente a empresa não teve esse tempo, não deu esse tempo para esse líder se desenvolver. Tem gente que a primeira liderança sofre bastante, porque antigamente tinha mais investimento, hoje, né, as pessoas às vezes assumem a liderança porque eram bons vendedores ou bons promotores, faziam as ações, tinham muita criatividade, mas liderar a pessoa é outra coisa, né? Requer outras coisas. O líder, ele não vai fazer, ele não é aquele líder que vai ficar mandando hoje em dia, né? É o líder que vai fazer junto, que vai ter que, né, delegar, que vai ter que fazer essa equipe crescer, se movimentar. E aí, às vezes, isso não é tão fácil, né? Então, a gente só tem que tomar cuidado com isso. Ai, deixa eu ver aqui, o Leandro comentou, é sempre bom ter um par analítico para a tomada de decisão. O problema que eu acho é que ele não se arrisca. E perfeito, né? Ele vai fazer todo o projeto. Qual a dificuldade do analítico, né? Ele faz todo o projeto muito minucioso, mas na hora de apresentar, quem apresenta é o dominante ou influente. Porque ele vai lá, ele é prático, vai lá e faz. E ele fica assim, porque ele tem medo de mostrar e ser julgado e de ser criticado. Esse que é o grande problema. Então, se dentro da sua equipe você tiver alguém que tem essa dominância esse perfil que é o dominante ou influente, que vai lá, que dá um empurrãozinho, pode ser que ele até se arrisque, né? Vai lá ou dá uma olhada, né, no projeto dele, para ver como que tá, e fala assim, tá perfeito. Ele precisa de olha, tá perfeito, vai lá e faça, né? Uma coisa, quando a gente falou de organização, de se arriscar, outra coisa assim que a gente vê acontecendo que tira o analítico assim da órbita dele. Então, por exemplo, vai ter uma reunião lá no dia seguinte, né? E aí o líder, sei lá, o líder dominante ou o líder mais influente, te liga e fala assim: olha, Silvia, sabe aquele slide sobre isso? Coloca lá como primeiro slide, muda o slide tal, coloca na posição tal. Gente, você mata o analítico estável, porque eles têm necessidade de segurança. Eles estudaram todo o analítico, pior ainda, porque assim, você decora você decora a sequência dos slides. É bárbaro isso, né? A gente acaba rindo, né? Mas é isso. Você decora. Então é aquela pessoa que não vai dormir à noite, vai passar a noite em claro estudando, porque ele mudou uma sequência, mas assim, mas já, a linha de raciocínio dele já mudou também. Então isso tira. E assim, e não é, e às vezes a gente acaba, o que a gente acaba fazendo? A gente julga a pessoa por ser assim, é o jeito dela. Então assim, tem como evitar essa situação? Esse é o ponto que fica, né? Por que eu vou gerar esse desconforto para o outro se eu conhecendo ele, eu posso evitar? Então essa acho que é o momento que a gente tem que de refletir, de colocar no lugar do outro, de pensar, né? Esse líder que às vezes se acaba estressando realmente a sua equipe pela falta de conhecimento, né? E não é porque ele não gosta que você, não é que ele não gostou que você pediu, assim, não tem problema pedir, mas não peça em cima da hora para ele, porque ele precisa de um tempo para, né, estudar tudo de novo. Essa é a questão, né? Então, a Camila, deixa eu ver se eu consigo ler aqui o que você escreveu aqui, Camila. Costumo dizer que somos dos bastidores. Perfeito. O apoio para que a equipe desenvolva tem baixo ego
por gostar de detalhes e planeja um ambiente favorável para o time. Perfeito, é isso mesmo. Só que assim, na liderança, Camila, eu sofri. Eu acho que eu já perdi algumas oportunidades por causa disso, de não expor por falta de segurança mesmo. Assim, eu tinha todas as informações na minha mão, mas em reuniões às vezes eu ficava mais calada, mais na minha, porque eu falei assim, não, ainda preciso saber de mais informação para eu poder falar com segurança. E se alguém me perguntasse alguma coisa que eu não soubesse, nossa, mãe. Aí, só que também, assim, às vezes você não. Tem outro lado, né? Que às vezes é aquele lado do dominante, né? Às vezes tem um gestor dominante, que às vezes é aquela pessoa que fica na reunião, você até fala, mas ele te intimida, né? Ele te coloca tanto na parede que você se intimida com isso. Então, tem os dois lados, né? Depende do líder que você tá, a liderança que você tá, se tá se com quem que você tá lidando, né? É, deixa eu colocar aqui, pera só um minutinho. Deixa eu voltar aqui a apresentação. Então, ó, os líderes, né, eles têm, deixa eu ver se eu não esqueci nada no outro, são exigentes, né? Então, eles são bem habilidosos, cuidadosos, eles são precisos no que eles têm que fazer e eles prezam pela qualidade. Então, é um ponto, a gente tem, é bom ter, né, esses analistas. Então, a gente precisa, o líder analista é aquele que vai, né? Quando eu mexia lá com a propaganda, que tinha um sistema de visitação, a Camila acho que deve saber muito disso, eu olhava tudo, até a Jana fala assim, quando precisava saber alguma coisa do sistema, eu ligava para você. Porque você sabia tudo, né? Porque eu gostava. Deixa eu ver se eu consigo ter mais informação daqui. Aí eu gerava às vezes mais um relatório para a equipe fazer, eu gerava mais um gráfico. Então eu sempre estava bolando alguma coisa, entendeu? Porque eu gostava disso, eu gostava dos detalhes, né? De explorar mais aquela ferramenta e não ficar só no dia a dia. É, foi isso que eu estava buscando mais no decorrer da minha trajetória, assim, buscar ser mais estratégica e não ficar só no operacional, né? Que eu gosto, né? O analítico gosta disso. Então, não peça para o analítico, por exemplo, bolar um slide extremamente criativo. Não é perfil do analítico. Tem que pegar o influente lá, que faz os flus dele, né? Mas assim, não é do analítico ficar fazendo usar muita a criatividade. Ele quer coisa mais, né, minuciosa, mais detalhista, tá? Bom, tomada de decisão, né? Quando o líder tem que tomar decisão, ele vai mais pelo racional. Então, às vezes a gente tem que tomar cuidado realmente, como a gente fala com o outro, fala com o nosso liderado, medir bem as palavras, né? Então, ele vai mais para o lado racional. Ele pensa muito, ele reflete muito antes de falar. Ele bem cauteloso também, que é bem do perfil dele, porque ele tem que ter todos os fatos, todas as provas e contraprovas na mão dele para ele conseguir tomar uma decisão. E é onde essa tomada de decisão que às vezes não acontece, ele não fala. Porque enquanto ele não tiver todas as provas reunidas, ele acaba não tomando uma decisão. E às vezes você pode perder um momento, né? Perder o momento, ou o seu líder, né? O seu chefe, a sua empresa, né? Ficarem incomodados muito com isso, eles não entenderem e às vezes você não tem, né? Não tem alguém que vai te dar esse empurrãozinho, né? Que vai te ajudar a fazer essa tomada de decisão com mais velocidade. E aí é onde, num plano de desenvolvimento, dependendo do momento, depende se está numa empresa que não te cobram isso, que no seu ritmo está bom.
Mas se você está no momento que a empresa está te cobrando, é onde realmente você tem que desenvolver um pouco mais o seu dominante, né? Então é muito o plano de desenvolvimento do líder, principalmente, envolve o seu objetivo naquele momento, a sua empresa, né? O que você espera para você. Então tudo não tem uma receita de bolo. Então, e tem que ver dentro lá do perfil analítico quais são os pontos mais que precisam ser desenvolvidos, porque dentro do perfil analítico a gente tem umas características, né? Então a gente pode ser que a gente precisa desenvolver uma e outra não, porque o ambiente, as pessoas te enxergam muito bem dentro daquele perfil. Então depende muito do que do seu objetivo, né? Pro momento, tá? Os pontos de atenção, eles não gostam muito de arriscar, né? Então aquela frase do risco não calculado. Então ele tem que calcular tudo para arriscar. Ele se apega muito aos detalhes e eles são exigentes com as equipes. Aqui é apega-se, né? Eu até coloquei tá errado uma palavrinha aqui, mas apega-se muito aos detalhes. Então a gente tem que tomar cuidado realmente com essa exigências que a gente faz da equipe. Então, por exemplo, se eu pego um relatório da minha equipe, eu já vou buscar alguma falhinha lá, alguma coisa assim, eu vou muito nos detalhes. E a gente tem que pensar se isso tem necessidade, né? Se isso é importante. E às vezes você chama atenção por uma coisa que desnecessária. A pessoa fez muitas coisas boas e você chama atenção para aquele foco ruim onde você desmotiva a sua equipe. Isso que tem que realmente tomar cuidado do analítico, tá? Cuidado também com o perfeccionismo, então principalmente para os líderes, né? A lentidão nas entregas, isso é importante. Só o que eu falei, né? Veja se isso realmente, como que é a sua empresa, o seu líder, né? O nível de exigência, né? Sobre isso. Então é onde você tem que ir preparado para você não perder a oportunidade e você não ficar nos bastidores, como a Camila falou, né? Ele é um pouco centralizador, porque por isso que fala controle e especificação, né? É o controle, ele centraliza muito para ele, porque como ele é perfeccionista, ele é detalhista e tal, ele é aquela coisa assim, deixa que eu faço, que é melhor eu fazer do que outra pessoa fazer, entendeu? Então, ele acaba centralizando muitas coisas para ele. Eles buscam as falhas e olha uma coisa muito interessante, assim, às vezes o analista ele é tido como aquela pessoa mais negativa, um líder mais negativo, porque ele fica assim, mas e se acontecer isso? E se resolver isso? Não, mas vocês não pensaram por esse lado? Ele fica vendo muito e aí acaba, sabe, sendo o negativo. Então, por exemplo, você vai sair, você vai numa balada, aí o analista fala assim, mas e se chover? Vamos supor, você vai numa balada de ônibus, aí o analista fala, e se chover? E se acontecer isso? Gente, aí a gente não faz aquela pergunta, cala a boca, né? E a gente não pode falar no ambiente de trabalho, mas no ambiente dos amigos, já deu, né? Mas porque às vezes só fica vendo os problemas, então a gente tem que ver mais, né? Pensar mais enxergar, né? Não, esse é um ponto para ser desenvolvido, realmente. Oi, bom filho, chegou no finalzinho, né? A gente já tá finalizando daqui a pouquinho a live, mas que bom que você veio, tá? Então a gente só tem que. Então a frase é: se você quer as coisas bem feitas, faça você mesmo. Então às vezes ele acaba puxando as coisas para ele também,
né? Outra coisa que eu lembrei que o analista não gosta, né? Às vezes quando você vai falar com ele, olha, a gente vai fazendo e a gente vai vendo no meio do caminho. Nossa, é assim, desorganização total, regra zero, você não sabe, né, o passo a passo, ele não consegue. Ele precisa ter lá tudo planejadinho, bonitinho. Então, isso realmente pode tirar o analista, quem é o analista do sério, porque ele acaba se incomodando com isso, né? Então, assim, para a gente resumir, né? Esse daqui já é o último slide. O estilo de liderança do analítico, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente de fazer, às vezes, muitas críticas, né? Se o nível de crítica que pode desmotivar a equipe, cuidado com a lentidão, se mostrar mais, ter mais proatividade, desenvolver um pouquinho mais do dominante, né? Cuidado, né? Isso é treino, de ser negativo, isso é treino também, porque a gente tem essa tendência a ser negativo também. Às vezes, se é um analista que está se sentindo sobrecarregado, então tem esse lado do centralizador, de não saber delegar. Então, às vezes, você não está conseguindo cumprir suas tarefas, né, porque você não delega. Então, é um plano de desenvolvimento aí pro perfil do líder analista. Porque você precisa delegar para os seus liderados para você desenvolver os seus liderados. Porque se você fizer tudo, também você não desenvolve. Uma das funções, né, uma das principais missões, né, do líder é isso, você desenvolver os seus liderados. E um ponto importante é delegar. Senão eles acabam não fazendo, né? Que nem aquela criança, eu dou um exemplo que é que nem mãe de homens, né? Não sei se o bom filho, meu marido era filho único, e aquela mãe que pega na mão até o dia do casamento, que faz tudo, desenvolve. Só se a pessoa tiver, né, uma proatividade, tal, mas às vezes a gente vê aqueles homens lá que não fazem nada. Então, assim, não pode ficar. A gente tem que delegar, porque é só assim que vai desenvolver, que vai crescer, e vai conseguir fazer um ovinho mexido, né? Os ovos, né? Então, é nesse sentido. Bom, é isso, gente. A gente está finalizando, tá? Amanhã eu vou falar nesse mesmo horário sobre o perfil de liderança do influente, que é o comunicador, né? Aquele que precisa dos holofotes para ele, né? Que é a liderança por conexão e diálogo, tá? A gente tem mais dois perfis para a gente analisar, né? Que é o influente e o estável. Aqui tem o meu contato, né? Eu acho que aqui é uma pincelada que, se você se identificou, se você quiser saber um pouquinho mais do seu estilo de liderança, fazer o seu mapeamento. Eu tenho uma ferramenta que é muito legal, que a gente faz o feedback com tudo, porque é nos gaps que você vai trabalhar. Então, se você estiver querendo crescer profissionalmente onde você está, você pensa em mudar de empresa, você pensa em fazer uma transição de carreira, enfim, você está com alguma dificuldade com essa equipe, me chama, a gente pode conversar um pouquinho, sem compromisso nenhum, né? E trocar um pouquinho mais de ideias aí, de repente eu posso te ajudar mais. Conto com vocês aí na amanhã e na quinta-feira, tá? Agradeço, fiquei muito feliz com a presença de todos e a gente se fala. Que bom que você gostou, Camila. Muito bom. Então tá bom, gente. Até amanhã. Então, que a live vai cair também daqui a pouquinho. Obrigada.